Cabe-me a mim dar continuidade aos trabalhos e desta feita abordar, tecer algumas notas sobre os últimos títulos da parte geral do Código, agora aprovado. A começar especificamente pelo título 4º, que trata da questão da queixa e acusação particular. E, no fundo, em torno deste título, vamos girar em torno da classificação que se faz dos crimes em razão da iniciativa processual para efeitos de desencadear o procedimento. As subespécies são conhecidas, os crimes públicos, os semipúblicos e os crimes particulares. No geral, há o entendimento de que o crime acaba lesando fundamentalmente interesses comunitários e, por isso, é preferencial a ideia de que a perseguição criminal é um apanágio de poder de Estado, propriamente, oficiosamente. Entretanto, existirão situações em que o interesse particular na responsabilização do infrator, o interesse particular do lesado na responsabilização do infrator, quase que paraleliza esta prerrogativa do Estado e, em alguns casos, chega eventualmente a suplantar, dando aso assim a situações de crime semipúblico e situações de crime particular. Situações de crime semipúblico seriam aquelas em que para desencadear o procedimento criminal, é somente necessário que o titular do interesse violado ou outras a uma queixa por participação criminal da verificação do crime, da existência do crime, mais do que a simples participação, eles exigem mesmo que o particular interessado tenha de deduzir a acusação particular. Portanto, é em torno deste prisma de soluções que o título 4º gira. Grande parte do trabalho da reforma que se fez em sede do Código Penal tendeu a suplantar alguns problemas esses detectados no contacto que os operadores têm especificamente com a matéria, mas também para efeitos de consideração doutrinária. A base de todo esse trabalho de reforma foi um diagnóstico que se fez e, desde logo, esse diagnóstico apontava já como insuficiências do Código vigente algumas situações em que a queixa e a participação criminal, os regimes de queixa e de participação criminal não tinham a diferenciação necessária. E o Código atual lança-se no sentido de clarificar especificamente essa diferença, clarificar os casos em que de alguma forma, pudessem levar a dificuldades de diferenciação. Normalmente, quando se tratasse de acusação de queixa, diferenciação do regime da queixa com o da acusação em sede dos processos correcionais. Nesta altura, o Código recorta essa matéria nos artigos 124 e seguintes. O Código tratou de clarificar a queixa como sendo a participação oficial do crime à autoridade judiciária competente, feita a princípio pelo ofendido, legitimidade inicialmente concedida ao ofendido, ofendido aqui entendido como titular do direito penalmente protegido e eventualmente violado pelo agente do crime. E este ofendido ganha legitimidade direta a partir dos 16 anos, sensivelmente, ou a partir do momento em que se constatar possuir discernimento suficiente para entender sobre a lesão que sofreu e ter a possibilidade de deduzi-la. Não será o direito em questão estender-se-á nos casos de morte
aos sucessíveis, segundo a ordem indicada no número 2 do artigo 124. Sendo certo que o número 5 do mesmo artigo 124 configura casos em que o direito de queixa, em particular, compete especificamente ou deva especificamente competir ao agente, como tratar dos casos em que o direito de queixa vem a competir especificamente ao agente. A queixa apresentada contra um só dos participantes no crime vale da mesma forma para os restantes participantes. É uma regra de aproveitamento do impulso processual desencadeado com a apresentação da queixa, que vem a beneficiar necessariamente o exercício de persecução criminal. Mas notas sobre o direito de queixa, dizer que ele caduca se não for exercido no prazo de 1 ano, a contar do conhecimento oficial do crime e da pessoa dos seus autores, pelo ofendido, e no caso de morte do ofendido, no caso de morte ou de incapacidade do ofendido, 1 ano a contar da data em que estes factos ocorram. E esta caducidade também aproveita a todos os agentes do crime. O titular do direito de queixa sempre pode renunciar a ela, expresso ou tacitamente, podendo desistir da mesma. E quando a apresenta, podendo desistir da mesma até a publicação da sentença em primeira instância, sentença condenatória em primeira instância, até a decisão do processo em primeira instância, no caso. E depois há uma norma no final que considera extensivas as disposições respeitantes à queixa, nomeadamente à acusação particular. Um exercício de avaliação que fizemos no Código dá nota de que o número de crimes particulares mantém-se muito reduzido. Entretanto, da avaliação que fizemos do Código, conseguimos chegar à constatação de que o número de crimes semipúblicos cresceu substancialmente em relação ao Código Penal vigente, quando os crimes em questão seriam semipúblicos ou particulares. Isto seria a matéria definida a nível da parte especial. A parte especial é o conteúdo de cada crime que, em algum momento, deverá referir se o procedimento criminal dependerá ou de queixa ou de acusação particular. E quando não o fizer, entender-se-á residualmente tratar de crime público. E estas eram as considerações que tinha sobre o capítulo 4º. Sobre o título 4º. O título 5º, extinção da responsabilidade criminal, também parte de uma base de constatação de particulares constrangimentos em matéria de tratamento destas matérias no Código vigente. Constatações essas que foram feitas já desde a fase de diagnóstico e muito posteriormente a quando do processo de discussão. O Código vigente trata essencialmente dessas matérias nos artigos 125, 126 e 127. E ficou o entendimento de que o Código congrega nestes artigos algumas ressalvas para o artigo 127, mas o Código congrega no essencial nestes 3 artigos. E dizia o diagnóstico sem o rigor sistemático necessário, 3 aspectos, vamos chamar, doutrinariamente diferenciáveis e que devessem merecer um tratamento mais autonomizado. O Código congregava, por exemplo, nestes 3 artigos, causas de extinção do procedimento criminal,
combinadas com causas de extinção do crime e das penas e também com causas de extinção dos efeitos das penas ou das sanções como tal. Diferente a par desse aspecto, o Código não estabelecia também a suficiente distinção entre causas de interrupção e causas de suspensão do procedimento criminal e das penas, sendo que as ilações em torno dessa matéria decorriam essencialmente de consideração doutrinária. E depois, utilizava também para efeitos de fixação dos prazos a natureza da pena aplicada ou aplicável, no caso, se tratasse de pena maior ou de pena correcional, ao contrário, por exemplo, da utilização de um critério mais razoável e seguro, como é o caso do critério da medida da pena, critério agora adotado pelo Código. Assim, nessa matéria, o trabalho feito em sede do Código foi necessariamente de conferir melhoria sistemática, formal e, em alguns casos, até material, relativamente ao tratamento conferido essas matérias. E o Código, desde logo em matéria de sistematização, tratou de consolidar num capítulo autónomo aquelas que seriam as causas de extinção da responsabilidade criminal, nomeadamente no capítulo 3º deste título, estão aí consagradas especificamente as causas de extinção da responsabilidade criminal, sem prejuízo do tratamento que dá às causas de prescrição do procedimento criminal e de prescrição das medidas, penas e medidas de segurança. Portanto, o título está especificamente sistematizado nestes 3 capítulos. Um primeiro que trata das causas de... Um primeiro que trata da prescrição do procedimento criminal, um segundo que trata da prescrição das penas e medidas de segurança e um terceiro que vai tratar de modo residual do geral das causas de extinção da responsabilidade criminal. A respeito do primeiro, prescrição do procedimento criminal, o Código estabelece para efeitos de prescrição do procedimento os prazos de 15, 10, 5 e 12 anos e o prazo residual de 12 anos, todos estes definidos em razão da medida da pena e funcionando o prazo de 12 anos a título residual para os demais casos. Sempre que a pena for fixada em alternativa para efeito de indexação aos prazos ou para efeitos de determinação dos prazos, contaria especificamente a pena de prisão, ou ter-se-ia em conta a pena de prisão para efeitos de consideração e definição dos prazos de prescrição. A contagem do prazo, para efeito de contagem de prazo é considerado o dia, a data da consumação do crime. Esta seria a regra, sendo certo que o Código tratou de consagrar regras específicas e adaptadas para os casos de crimes permanentes, de crimes continuados, de crimes habituais, dos crimes não consumados e ainda para os casos em que para efeitos de prescrição for relevante a verificação de um resultado típico, de um resultado não compreendido no tipo criminal como tal. De resto, o Código consagra no esforço de concretização, quer da disposição constitucional sobre a matéria e ainda considerada a especial gravidade das condutas em questão, o Código consagra no número 4 do artigo 129 situações de imprescritibilidade ou crimes imprescritíveis como tal, figurando entre estes especificamente os crimes de genocídio, os crimes contra a humanidade e o crime de terrorismo. Depois, finalizando o capítulo, o Código tratou aqui, fazendo face à crítica que o diagnóstico lhe faz, tratou de
sedimentar ou separar suficientemente o tratamento daqueles que são os casos de suspensão do procedimento criminal, diferenciá-los dos casos de interrupção do procedimento criminal. Estes dois regimes teriam este particular detalhe para efeito de consideração da contagem de prazos, e a diferença fundamental entre os dois é de que nos casos de suspensão, por exemplo, a prescrição voltaria a correr a partir do momento em que cessasse a causa de suspensão, sendo certo que para cômputo geral dos prazos seriam somados os prazos decorridos antes da causa de suspensão e o período considerado depois de cessar a causa de suspensão. Portanto, seriam somados estes dois períodos. E no caso de interrupção, o período decorrido antes da causa de interrupção perde-se. A interrupção marca, assim, um reinício da contagem de prazos de prescrição. O capítulo 2º trata da prescrição das penas e medidas de segurança. Para efeito de prescrição das penas, o artigo 133 estabelece prazos de 20, de 15, de 10 anos e o prazo de 4 anos em termos residuais, definidos em razão da medida da pena aplicada. Seriam estes os prazos a vigorar para efeitos de prescrição das penas em razão da medida da pena aplicada. Para efeito de contagem, ter-se-á em conta o dia da tomada, a data da decisão condenatória, a data do trânsito em julgado da decisão condenatória, seria esta a data de referência para início de contagem do prazo de prescrição, sendo certo que para os casos em que o Dr. Bambi teve cuidado de dar nota que para efeitos de classificação das penas aplicáveis, nós temos desde logo penas principais, penas acessórias, sem prejuízo das penas de substituição, e a par dessas temos ainda outros efeitos penais da condenação. A nota que vale para efeitos de prescrição destas medidas é a de que a prescrição das penas principais determinará, por consequência, a prescrição das penas acessórias ainda não cumpridas e dos efeitos penais da condenação ainda não verificados. No que respeita a medidas de segurança, as medidas de segurança vão prescrever no prazo de 15 anos, foi definido o prazo de 15 anos para a prescrição da medida de segurança privativa de liberdade, no caso o internamento, e de 10 anos para as demais medidas não privativas de liberdade, e uma nota específica para a cassação de licença de condução, que tem, para efeitos do Código, a definição de um prazo de prescrição de 5 anos. De resto, o capítulo 3º tratou das outras causas de extinção da responsabilidade criminal, ou se quisermos do geral das causas de extinção da responsabilidade criminal. Desde logo são citados para efeitos de extinção da responsabilidade criminal a descriminalização do facto, a morte do agente, a amnistia, o perdão genérico e o indulto. Todas essas já suficientemente conhecidas do direito vigente e, portanto, são retratadas aqui ao nível do Código sem grandes notas de especialidade. Passando para o título 6º. O título 6º não traz uma realidade como tal nova, tem já ilações desta natureza em sede do regime vigente. Corporiza, no essencial, uma
das consequências jurídicas, uma das eventuais consequências jurídicas do fato criminoso, pese embora não seja especificamente apontada como sendo a mais grave. Desde logo é aquele enxerto já conhecido de responsabilidade civil em sede do processo penal como tal. Os termos de concretização da responsabilidade, desta responsabilidade civil, dessa obrigação de indemnização, são remetidos para a respectiva concretização, remetida para os termos do direito civil, sendo certo que o Código avança com algumas notas, e aqui, se calhar, particularmente inovadoras. Desde logo, no artigo 141, ao espelho de uma nova perspectiva de tratamento, ou se calhar da emergente perspectiva de tratamento da vítima em sede do procedimento criminal, esse maior cuidado que se tem com a vítima, e o propósito deste regime em particular é especificamente o de acautelar a suficiente satisfação da situação em que a vítima se encontra por virtude do crime, da situação que a vítima se encontra em virtude do crime. Acautelar a possibilidade de indemnização por perdas e danos que venha a sofrer por virtude do crime. Para efeitos de cautela, o Código consagra, se calhar, dois mecanismos que são de assinalar. Um primeiro, que é a possibilidade de a vítima poder vir a ser ressarcida até o limite do dano que venha sofrido com o produto dos bens declarados perdidos a favor do Estado no processo, necessariamente os objetos, valores ou vantagens provenientes do crime que forem declarados perdidos a favor do Estado nesse processo, poderem ser utilizados para efeitos de materialização da devida indemnização por perdas e danos à vítima. Uma segunda possibilidade é a de, esgotadas todas essas outras possibilidades, a vítima poder beneficiar, para efeitos de antecipação do valor de indemnização devido, do montante da multa paga pelo condenado em virtude da responsabilização criminal a que estiver sujeito. Sendo claro que em qualquer uma dessas situações o Estado ficará naturalmente subrogado no direito do lesado à indemnização relativamente ao ofensor. De resto, há a previsão de uma lei de tratamento de especialidade de situações em que o Estado poderá acautelar condições em que o próprio Estado poderá garantir a indemnização devida à vítima sempre que ela ser satisfeita. Estamos bem hoje. A gente. Ainda estamos cá em Angola, não? Último título da parte geral do Código é o que se destina ao tratamento do regime das contravenções. Dizer que a quando dos trabalhos preparatórios foi muito discutida a questão de tratamento, de continuar ou não com o tratamento da matéria das contravenções no Código, sendo certo que as considerações constitucionais e mesmo o exercício de direito comparado vão apontando cada vez mais no sentido de se substituir o regime das contravenções pelo regime das contraordenações, ressalvando o que especificamente for de ressalvar em sede de tutela penal. Entretanto, primeiro porque não se avançou suficientemente com o regime das contraordenações ao nível do nosso ordenamento jurídico. O Código decidiu, ainda assim,
trazer, e porque subsistem ao nível do direito vigente a previsão de inúmeras contravenções ao nível da legislação avulsa, o Código decidiu ainda assim conceder tratamento a um regime geral de contravenções. Portanto, o Código estabelece aqui não é propriamente um regime especial de contravenções, no sentido de definir contravenções como tal, de definir as contravenções como tal, isto seria a matéria de legislação avulsa. O que o Código trata de estabelecer é o regime geral aplicável a estas contravenções. E aqui o Código procurou adotar aquelas que são as soluções legais mais consonantes e não muito distanciadas do que temos atualmente. Destaca a clarificação do conceito de contravenções. O Código define como contravenção todo facto ilícito penal, punível exclusivamente com multa, e mais do que para... E mesmo para reforçar, o Código dá igualmente nota de que todo o facto ilícito a que a lei fizer corresponder pena privativa de liberdade merecerá o tratamento de crime e não de contravenções. E nos casos em que o mesmo facto for simultaneamente crime e contravenção, o agente será sempre punido a título de crime. São considerações genéricas a esse respeito. No regime das contravenções, a negligência é sempre punida, sendo certo que para as contravenções não se aplicariam as regras relativas à reincidência e prorrogação de penas definidas ao nível do Código. Uma última nota sobre essa matéria, e que é de resto o sinal prático de diferenciação das contravenções relativamente ao que temos do regime administrativo, seja em transgressões, seja em contraordenações, as mais recentes contraordenações, é a convertibilidade da multa aplicável a título de contravenção em pena privativa de liberdade em virtude do incumprimento. Portanto, a multa não paga, a multa aplicada a título de contravenção, quando não paga, é convertida em prisão subsidiária. Portanto, seriam especificamente essas as notas a avançar sobre estes 3 últimos títulos, mais considerações podíamos clarificar em sede do debate. Obrigado.